Bom dia, deusa! Seja muito bem-vinda. Priscila Yackman aqui, mais um dia trazendo para você a lição diária de um curso em milagres. Sou Priscila Yackman, sou estrategista espiritual e aqui eu partilho com você as minhas práticas diárias de disciplina espiritual. Eu julgo que essa disciplina de todos os dias você conscientemente pausar e se conectar com essa essência, com esse sagrado, com esse divino em você, é o que vai trazer para você a maestria espiritual. Eu não sei o que está acontecendo ao seu redor nesse momento, mas eu sei que se todo santo dia você, pela tua decisão, pela tua devoção, pelo teu amor, se conectar, se fundir dentro do seu acesso, você traz essa presença, essa paz, essa completude e tudo que você precisa na hora que você precisa chega até você. Combinado? Eu fiz para você o portal de iniciação dos 40 dias com Jesus e eu vou deixar a playlist aqui em cima para que você possa assisti-la, possa fazê-la. Ele traz o direcionamento de como você traz essa conexão de forma profunda. Eu sempre indico pelo menos 40 minutos, porque a nossa mente está ali cheia de pensamentos, muitas coisas que a gente precisa resolver. Então, até que a gente consiga entrar naquele espaço entre os pensamentos, é um treino, como academia, como aprender a escovar os dentes, até que isso se torne, de fato, disciplina. Tudo bem? Como os 40 dias já estão lá disponíveis, você pode ir lá começar a praticar. Agora eu estou trazendo de volta um curso em milagres. Pera aí que começou a tocar um negócio aqui. Ai. Eu trouxe para você então aqui agora um curso em milagres. Por quê? Ele é a base do meu estudo já há 4 anos. Então, tanto um curso em milagres quanto um curso de amor são a base fundamental que levam a essa reversão, essa dissolução do ego e esse acesso à consciência crística. Tudo bem? Deixa eu tomar um golinho de café. Um curso em milagres, ele tem 365 lições. Nós temos o livro texto, que é toda essa parte aqui, e nós temos o livro de exercício. Eu sugiro grandiosamente que você leia. Deixa eu colocar só um marcador aqui para não me perder, para eu te mostrar. Eu sugiro grandiosamente que você leia. Ó, esse aqui é um capítulo 1, o significado dos milagres, e aí ele tem esse texto 1, aqui ó, texto 1. Esse texto 1 vem até aqui, são 2 páginas então. Aqui já é o texto 2, tá? Tá vendo? Texto 2. Então, a leitura fica muito mais eficiente, muito mais. Se você ler o pedacinho do livro-texto e aí você fizer a lição do dia, tudo bem? É muito mais eficiente, sem dúvidas nenhuma. Mas aqui eu vou partilhar para não ficar extenso, para não ficar denso o material. Eu vou compartilhar somente a lição do dia. Combinado? Então vamos para nossa lição do dia 2. Lembrando que essas lições não são para serem entendidas com o nosso racional. O nosso racional está cheio de todas as crenças que nós recebemos de programações até agora. Então, tentar entender vai bugar tudo. Não tente. Ouça as palavras com o seu coração. Então, faça ali o seu momento sagrado, faça a sua conexão e aí você executa a lição. Por que executa? Porque você lê e deixa e segue para o próximo dia. Tudo bem? Isso aos poucos vai expandindo, vai abrindo essas camadas de consciência para você, tá bom? Lição 2. Eu tenho dado a tudo que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, o significado que tem para mim. Eu tenho dado a tudo que vejo neste quarto, neste lugar, todo o significado que tem para mim. Os exercícios com essa ideia são os mesmos que os da primeira.
Comece com as coisas que estão perto de ti e aplique a qualquer coisa sobre a qual o teu olhar pousar. Depois, aumenta o âmbito para fora. Vire a cabeça para incluir o que quer que esteja em qualquer um dos lados. Se possível, vira-te e aplique a ideia àquilo que está atrás de ti. Continua sendo tão indiscriminado quanto for possível ao selecionar os sujeitos para aplicação dessa ideia. Não te concentres em nada em particular e não tentes incluir tudo o que vês em uma determinada área ou introduzirás tensão. Meramente, dê uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta, tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Considera os sujeitos simplesmente como os vires. Tente aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, a uma mosca ou ao chão, a um braço ou a uma maçã. O único critério para aplicação da ideia a qualquer coisa é meramente que os teus olhos a tenham tocado. Não tente incluir coisa alguma em particular, mas certifica-te de que nada seja especificamente excluído. Então vamos lá? Eu tenho dado a esse armário o significado que tem para mim. Eu tenho dado a essas imagens o significado que tem para mim. Eu tenho dado àquela porta o significado que tem para mim. Eu tenho dado a essas canetas o significado que tem para mim. Eu tenho dado a esses objetos o significado que tem para mim. Eu tenho dado àquela parede o significado que tem para mim. Eu tenho dado a esta janela o significado que tem para mim. Eu tenho dado a essa cortina o significado que tem para mim. Eu tenho dado a esses objetos o significado que tem para mim. Eu tenho dado a esses livros o significado que tem para mim. Eu tenho dado a esta casa o significado que tem para mim. Eu tenho dado a este ambiente o significado que tem para mim. É isso. Qual que é o objetivo disso? É você conseguir perceber que o significado de tudo que está ao seu redor é você quem tem dado. Seja bom ou seja ruim, o significado foi escolhido por você. Isso vai trazendo pra gente um distanciamento do apego aos significados, porque o que gera sofrimento em nós? O significado da narrativa que você traz. Os eventos que acontecem na nossa vida são só fatos, mas nós contamos uma historinha, dependendo de como nós nos sentimos perante aos fatos, carregada de significado. Dependendo da história, nós contamos significados alegres e positivos e nós vibramos com aquilo. Dependendo do significado, nós contamos uma história que nos paralisa. Dependendo do significado, nós contamos uma história onde nós nos colocamos como vítima. A questão é, o fato é só um fato. É só um acontecimento. Aconteceu, ponto. Se ele não tiver nenhuma historinha atrás, ele passa. Você não fica presa, você não tem apego. O apego vem do significado, da narrativa que você escolhe contar. Então, conseguir ter a percepção de que esse significado é você quem dá, te dá a responsabilidade e o cuidado de conseguir desapegar também. E aí, todos esses dramas, todas essas histórias, tudo isso que você viveu até aqui, você tem a liberdade de conscientemente escolher, tirar o significado. Na terapia, nós falamos muito em ressignificar, em pegar algo que a gente trouxe uma narrativa negativa, ir lá naquela memória, amar, integrar aquele acontecimento e colocar
um significado positivo. Dentro de um curso em milagres, ele traz outro contexto. Tire o significado, deixe o fato puro. Não precisa ter uma história depois. Quanto menos histórias tiver, tanto positiva quanto negativa, você solta o apego, você solta a resistência, você consegue verdadeiramente estar presente. O computador quebrou, o computador quebrou. Fato. Ai, mas era. Sempre vai ter uma historinha depois. Então, tira essa necessidade do teu ego de querer criar uma história. Você não precisa dessa história, porque essa história que está embutida dos teus sentimentos, que faz com que você fique presa naquela memória. Certo? Espero que tenha aí trazido para você essa clareza de que tudo o que te aconteceu, tudo, foi você quem escolheu o significado. E da mesma forma que você escolhe até hoje contar as mesmas narrativas, você pode ou ir lá através de um processo terapêutico e trocar o significado daquela história, ressignificar aquela memória. Ou você pode tirar o significado e deixar ela ir. Quanto mais você conseguir tirar o significado, nem positivo, nem negativo, porque você não é a história, você não é a memória. Aquilo foi um evento, um fato que aconteceu. Quanto mais puro você conseguir deixá-lo, mais espaço de criação você tem para o novo. Melhor lugar para tirar os significados, porque talvez tenham coisas que estão aí pesadas para você, né? Eu sei. A gente tem, né, muitas narrativas que a gente aprendeu a contar, que a gente sustenta até hoje. Então, o que seria legal caso você se sinta confortável? Pegue uma folha de caderno, coloque o ano que você nasceu, coloque o ano que a gente está. Pegue esses marcos que você deu muito significado. Respira neles. Escreve lá, no ano tal, houve, por exemplo, no meu caso, com 5 anos os meus pais se separaram e eu me sentia, e eu dei um significado do abandono. Vai colocando esses marcos, com não sei o que eu tive o trauma de não sei o que lá. Vai colocando. Coloca ele visualmente numa folha, vai riscando ali os marcos dos anos, desses episódios, desses eventos que você deu um significado. E eu quero que, como eu trouxe aqui, eu quero que você perceba que boa parte das vezes o significado distorcido, ele nem vem de nós. Ele vem do ambiente que a gente estava inserido. Vou tocar nessa parte da separação dos meus pais, tá? Eu, como criança, não conseguia nem compreender de fato aquilo. E eu fiquei morando com a minha avó, mãe do meu pai, onde eu era extremamente amada pela minha avó, mãe do meu pai, e morava com eles. Porém, todo adulto ao meu redor trazia aquela carga de: ai, tadinha, a mãe dela não quis ela. Ai, tadinha, ela não mora com a mãe. Então, não foi o fato. Quando eu era pequena, eu pedi para morar com a minha avó. Porém, todos aqueles adultos com tanto tempo falando aquilo na minha cabeça, eu fui comprando aquele ponto de vista. E aí eu comecei a carregar isso dentro de mim. E eu passei a deixar de ter a percepção, inclusive do amor que eu recebia da minha avó. E eu comecei a contar essa narrativa de que tadinha de mim também. Eu comprei o tadinha. Eu permiti que o tadinha entrasse em mim. Porque eram adultos. E é óbvio que a criança não tem filtros. Então você aceita as sugestões dos outros. Então olhe para essas narrativas que você colocou nesses episódios da sua vida, que boa parte delas você comprou
o ponto de vista de alguém e perceba se esse ponto de vista, se essa narrativa, se não é ela que está te paralisando e inclusive te impedindo de receber o amor que estava naquele episódio. Sempre há o amor. Trazendo o contexto de um curso de amor, lá, e eu sugiro grandiosamente que você faça a jornada, nós temos lá um conceito de casa, a casa do Pai. Quando nós estamos desidentificados, não reconhecendo o divino em nós, a gente está ali identificado com a cozinha, se percebendo naquela limitação, somente lidando com a vida através da percepção da cozinha. Quando a gente se reconhece sendo todo, a gente passa a ter a casa toda disponível para nós, usufruirmos e tudo mais. Nós estamos nos relacionando com o todo, certo? A casa sempre existiu, mesmo que você esteja identificada com a cozinha. Então, mesmo que você esteja presa numa narrativa de dor, o amor sempre esteve ali. Só que enquanto você está presa na cozinha, você não consegue perceber que o amor sempre esteve ali. Então, faça esse exercício para além da lição. Olhe para esses pontos, caso faça sentido para você. Mas esse exercício vai ser maravilhoso com a consciência, com a altitude de consciência que você já tem agora. Eu já fiz esse exercício, de vez em quando eu o refaço. Por quê? Porque hoje eu não busco mais mudar o significado. Hoje eu busco perceber essas histórias, esses eventos, que eu ainda carrego o significado. Mas eu não preciso mais deles, nem dos positivos e nem dos negativos. Foi só um fato. Ponto. E aí eu consigo soltar aquela memória. Porque aquela memória, se eu me sinto ainda abandonada, eu crio ainda esta programação no meu dia de hoje. E aí eu interpreto a vida a partir deste ponto de vista. Se eu tiro aquele significado, eu não preciso nem deixar o abandonada e eu não preciso nem colocar o amada. Só foi um episódio. Porque agora eu tenho o acesso. No acesso, eu me sinto plena, perfeita, completa, imutável, em contato com o ser sem forma. Portanto, o que aconteceu lá, fica lá. Eu tiro esse significado que ainda pode estar distorcendo a interpretação das coisas que estão acontecendo agora, porque às vezes eu busco aquela narrativa para sustentar a história de hoje, tá? Que você receba essa presença, esse amor do Criador e que você escolha, pela sua vontade, pela sua disciplina, se unir todos os dias a essa consciência divina do Eu Sou, que é só o amor, para que você viva, para que você desfrute desse estado de unicidade. Lembrando a você, esses todos os conteúdos fazem parte da minha mentoria Reino em Expansão. Aqui você tem acesso a alguns pontos que eu trago para você. Os 40 dias são a base da minha metodologia. É inenarrável a profundidade que a gente alcança. Dentro da mentoria do reino, a gente tem o chamado, o caminho da deusa e os 40 dias, que são os 3 pilares para a elevação desse nível de consciência, que você vai ali dentro da mentoria, você vai se desenvolvendo nele e tendo encontros individuais comigo, para que a gente possa trabalhar aquelas questões juntas. Não é você sozinha, é você tendo alguém junto com você, olhando para cada uma dessas partes, para que não tenha mais nenhuma interpretação errada também. Tudo bem? Então, se isso fizer sentido para você, vai ser uma honra te ter do lado de dentro, tá bom? Nos vemos no próximo episódio.